bem? Espero que estejam todos bem, com saúde em casa, apesar da saudade, né? Precisamos ainda continuar reclusos nesse momento aí, mas enquanto isso o show tem que continuar. Vamos lá para mais uma aula de História do Brasil? Vamos lá, acesse meu canal, História com a Vivi, para a gente ficar super antenado e hoje nós vamos ver um conteúdo novo, ok? Mas para a gente ver um conteúdo novo, que vai ser o processo de independência do Brasil, eu quero voltar aqui um pouquinho na nossa aula passada. Falamos aqui da vinda da família real para o Brasil, falamos da alta cobrança de impostos, falamos também da Revolução Pernambucana de 1817, né? Que contribuiu aí para mais um movimento separatista e republicano, porém a corte portuguesa abafou, né? Então, paramos aí exatamente em 1817, né, com a Revolução Pernambucana. Hoje nós vamos falar de uma revolução que vai acontecer na cidade do Porto, foi a Revolução Liberal do Porto, que vai acontecer em 1820. A burguesia portuguesa, ela vai começar a exigir algumas reformas. Vocês lembram quando eu falei em sala de aula que com a vinda da família real para o Brasil, Portugal, ele foi tomado por Napoleão Bonaparte e os portugueses que ficaram começaram a sofrer um pouco também com a abertura dos portos das nações amigas, porque houve o rompimento do pacto colonial com o Brasil. Então, o que vai acontecer? Napoleão foi expulso de Portugal, então a burguesia portuguesa começa a exigir algumas reformas aí em relação à economia de Portugal. E começam também a exigir o fim do absolutismo. Dom João já tinha sido coroado Dom João VI aqui no Brasil, já tinha estabelecido em 1815 o Reino Unido com Portugal e Algarves, né? O Brasil ele já tinha deixado de ser colônia, então Dom João não tinha a menor intenção de voltar para Portugal. Então o que a burguesia portuguesa faz? Eles vão criar as cortes portuguesas. O que era isso, galerinha? Era em uma instituição convocada para elaborar uma nova constituição para o país. E eles passaram, essa cortes portuguesa, passaram a exigir o retorno de Dom João para Portugal. E tem um outro fator. Para eles estabelecerem a sua economia, vamos pensar junto comigo. Eles tinham que fazer o que com o Brasil? O Brasil tinha que voltar a ser uma colônia. Ou seja, a intenção das cortes portuguesas era fazer com que o Brasil voltasse a ser exclusivo de Portugal. Lembra quando nós falamos sobre a abertura dos portos das nações amigas? Lembra quando nós falamos do Tratado de 1810 assinado com a Inglaterra? Então, Portugal deixou de ser monopólio aí, né? Deixa de ter um monopólio sobre o Brasil. Então, com a exigência do retorno de Portugal, de Dom João para Portugal, vai ter uma pressão muito grande aí, e essa Revolução do Porto, o objetivo maior era exatamente isso, essa exigência do retorno de Dom João para Portugal. Então, Dom João retorna em 1821, né? Porque senão ele poderia perder até o cargo, eles poderiam acabar com o absolutismo, eles tinham a intenção de elaborar uma nova Constituição. Dom João retorna para Portugal um ano depois da Revolução do Porto. E ele deixa o filho dele aqui. Eu queria fazer duas observaçõezinhas aqui. Quando Dom João ele retorna, ele volta com a corte portuguesa e leva 4.000 pessoas com ele. Ele leva todo o ouro que tinha do Banco do Brasil. Então vamos raciocinar junto comigo aqui. Como é que ficou a situação do Brasil, economicamente falando? Crítica, né? Já viviam uma situação crítica, né? Porque só beneficiava as elites. Quando Dom João ele retorna, ele deixa o seu filho aqui, Pedro de Alcântara, como um príncipe regente. O que vai acontecer? As cortes portuguesas
Quando Dom João retorna, eles vão começar a pressionar para que acontecesse novamente uma recolonização do Brasil. Porém, a elite brasileira vai mostrar uma grande insatisfação com as exigências, com essa possível volta do Brasil a ser colônia. E eles não vão gostar. Então, o que vai acontecer? Eles irão criar um partido político chamado Partido Brasileiro. Automaticamente, as cortes eles vão começar a exigir o retorno de Dom Pedro para Portugal. Só que as elites vão aproveitar a presença aqui do príncipe regente e da fundação do Partido Brasileiro e eles vão começar a articular o processo de independência do Brasil. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O processo de independência do Brasil, ele vai acontecer porque a elite começa a temer a volta do pacto colonial. Não era vantajoso para a elite a volta do pacto colonial, muito menos o monopólio de Portugal, novamente. Né? Então, Dom João retorna, assume o comando de Portugal, mesmo deixando o seu filho aqui, ele ainda tem o comando, lembrando que Pedro de Alcântara ficou como um príncipe regente, correto? E assim, as cortes, quando Dom João assume, existe uma possibilidade do Brasil voltar a ser colônia, né? A elite começa a mobilizar. E aí, Dom Pedro decide ficar no Brasil. Esse é o famoso dia do fico. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, ele resolve ficar no Brasil. Esse é o famoso dia do fico, né? Todos conhecem aquela frase clássica. Se for para a felicidade do Brasil e da nação, eu digo que fico, né? Então, Dom Pedro, ele resolve ficar. O dia do fico também foi um sinônimo de ruptura entre o Brasil e Portugal. Após o dia do fico, o processo de independência ele vai ganhar uma força aí. Dom Pedro, ele tinha um conselheiro que era José Bonifácio, né? Ele apoia o processo de independência do Brasil, ele apoia essa ruptura entre o Brasil e Portugal. O processo de independência do Brasil não foi um processo fácil, porque Dom João, ou seja, Portugal, não reconheceu, não aceitou. E por incrível que pareça, nós tínhamos também alguns locais aqui no Brasil que ainda queriam manter laços com Portugal, né? Então, nós vamos atravessar aí uma verdadeira guerra de independência. Mas no dia 7 de setembro de 1822, né, o Dom Pedro, às margens do Ipiranga, tem o grito independência ou morte. E aí ele declara a independência do Brasil. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, diferentes partes do Nordeste, Pará, no próprio sul do Brasil, nós vamos ter aí vários conflitos armados. Então, houve realmente uma guerra. Tropas enviadas de Portugal vieram para poder confrontar Dom Pedro. A região da Cisplatina, que é a atual Uruguai também, Dom Pedro consegue tomar, que até então pertencia a Portugal. Então, o processo de independência não foi fácil. Dom Pedro foi coroado, né, como o imperador do Brasil, Dom Pedro I, no dia 1º de dezembro de 1822. Só que a independência ela foi reconhecida por Portugal somente 3 anos depois, em 1825. E tem um grande detalhe, que eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Dom João falou, tudo bem, eu reconheço a independência, mas vocês irão pagar uma indenização para Portugal. Essa indenização ele cobrou 2 milhões de libras esterlinas. E aí eu pergunto para vocês, lembra que eu falei lá atrás que ele levou o ouro, ou seja, o Brasil estava quebrado. Nós não tínhamos esse dinheiro para poder pagar para Portugal. E ao mesmo tempo precisaríamos desse reconhecimento da independência,
porque só assim realmente não aconteceriam mais conflitos. E Dom Pedro assumiria e o Brasil poderia se tornar uma grande nação mesmo, né, independente. Quem é que vai ser bonzinho em emprestar essa grana pra gente? Qual vai ser o país? Inglaterra. É aqui, galera, que começa a nossa dívida externa. Então, a Inglaterra empresta esse dinheiro para Dom Pedro, né? A gente paga essa indenização que devíamos para Portugal pelo reconhecimento e o Brasil torna-se independente. Dom João reconhece a independência do Brasil. Eu preciso fazer uma observação muito importante. O Brasil, mesmo independente, ele foi o único país da América do Sul que adotou, que implantou um sistema monárquico. Quero que vocês entendam, isso é muito importante. Por quê? Porque nós vimos alguns movimentos separatistas lá atrás, lembram disso? E a gente associava a independência com qual sistema de governo? República. Lembram disso que a gente viu lá atrás? E nos tornamos independentes, eu quero que vocês entendam isso. Nos tornamos independentes, temos um português no comando, né? Temos uma elite no comando, porque eu quero que vocês entendam o seguinte, a nossa independência, ela foi um processo iniciado pela elite brasileira. Quero que vocês entendam isso. Eles aproveitaram a presença de um príncipe regente e para nos tornarmos independentes de Portugal, para não voltar ao pacto colonial. É importante que vocês entendam isso, ok? Outra coisa, a partir do momento que Dom Pedro assume o comando do país, se torna o imperador Dom Pedro I, nós iniciaremos aqui o primeiro reinado. O primeiro reinado vai ser o governo de Dom Pedro I em um país que se tornou uma nação independente. Então, eu quero que vocês entendam esses fatos principais aí e esse processo de independência. É claro que nós iremos falar nas próximas aulas do governo de Dom Pedro I, ou seja, do primeiro reinado no Brasil. E aí, uma pergunta que eu quero responder junto com vocês. O que muda com a independência? Vivi, o que muda com a independência? Pouquíssimas coisas. Primeiro, não mudou a situação dos escravos. Continuamos ainda com uma mão de obra escravocrata no Brasil. Outra coisa que não mudou, ainda temos um regime absolutista no nosso país. Não temos um governo republicano, temos um governo monárquico, né? Temos ainda uma elite no comando, temos ainda uma minoria tendo privilégios, né? Então, infelizmente, é mais fácil a gente perguntar o que não mudou, né? Do que o que mudou com a nossa independência. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho para vocês. Eu espero estar sendo, assim, bem objetiva. Então, ficou claro o processo de independência do Brasil? Vamos ver se ficou mesmo. Vou lançar algumas perguntinhas, como sempre eu faço nas minhas aulas, né, para vocês, meus queridos. Vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Explique o que foi a Revolução do Porto. Outra pergunta. O que foi o Dia do Fico? Vamos para mais uma. A independência do Brasil beneficiou a todos igualmente? Para a gente fechar, o que muda com a independência do Brasil? Um enorme beijo, saudades e mesmo à distância nós iremos superar essa fase. Um beijo!